família? Como está a sua vida profissional? Como está a sua vida hoje na saúde? Responda para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Como está a social? Como está a sua vida emocional? Como está a sua vida financeira? Reflita por alguns instantes sobre a sua responsabilidade nos dados que você está tendo na sua vida. Você quer continuar tendo os resultados? Nossa, quando me fazem essas perguntas, eu não estou satisfeita com alguns resultados. Vamos orar para que o Santo derrame hoje uma nova unção de coragem e ousadia, que todo vitimismo caia por terra. Meu Deus, é forte isso, hein? Meu Deus, como é forte. Eu quero ter uma identidade. Quem sou eu? A minha identidade, seja plena ou não, ela vai refere-se no que eu acredito. A resiliência espiritual, ela fala muito sobre isso, pensar na nossa capacidade de acreditar no poder de Deus. Eu caí aqui, aconteceu isso comigo, mas o Senhor é poderoso. Ele é o meu refúgio e a minha força, e pronto a me fortalecer e me encorajar. Pensar na nossa capacidade de acreditar no poder de Deus. Primeiro, nós temos que, sabe, abrir a nossa mente para isso. Quebrar crenças limitantes, buscar identidade plena, a sua capacidade de merecimento. Então, o que eu preciso mudar? O que está me paralisando? Estou vivendo? Que crença eu estou tendo? Será que eu estou sendo vitimista demais? Não, eu preciso ter autorresponsabilidade. Eu só vou viver algo novo se eu tomar rédeas da minha vida e parar de ficar pensando no que fizeram comigo. Deixa de lado tudo isso. Comece a viver algo novo hoje, porque Deus está nos dando ferramentas para mudar tudo isso. Deus está nos dando ferramentas. E uma delas é o momento terapêutico. Está aqui. Olha, às vezes a gente tem gatilhos de vira ansiedade, nem percebe. Essa é a grande verdade. Vem um gatilho, entra numa ansiedade e nem por quê? Porque nem sabe o que é um gatilho. Nem sabe quando está pensando aquilo ali, tem uma ansiedade, nem sabe. Gatilho é o que dispara a emoção, podendo ser dentro do ambiente, a memória de um acontecimento ou mesmo um momento. Isso é um gatilho. Experiências, sensações corporais e os pensamentos que acompanham são. Comportamento é a ação ou reação gerada a partir da ação. Nossa, tem muita coisa de falar.
Tem muita coisa para vocês, para que vocês saiam da situação que muitas das vezes você está vivendo. Mas nós temos que mudar tudo isso, principalmente tirando o vitimismo de nós. Principalmente a gente, posicionamento, a gente se alinhar com Deus de uma forma extraordinária. Para quê? Para que a gente venha para situações difíceis. Mesmo não conseguir controlar as suas emoções. Então, hoje, nós decidir o que queremos, o que você quer para você. Pastor, eu preciso sair da situação que eu estou. Saia. Levante-se. Resiliência espiritual. Mas como eu faço isso? Pega a Bíblia. Estude ela. Transforma o seu pensamento, porque muitas das vezes o seu pensamento está negativo demais. Muda dentro de você. Primeiro, para depois, através de nós. Primeiro tem que ser dentro. Porque às vezes tem pessoas que andam como uma capa. Sabe, às vezes tem pessoas que se fantasiam e carregam até hoje situações passadas que já não estão mais em vida. Dá um basta nisso em nome de Jesus. Então a gente não vai conseguir. Eu tive que dar um basta. Deus é maravilhoso. Ele é fiel e verdadeiro. Ele transforma a vida. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero que dentro do assunto que nós estávamos falando agora, eu quero trazer aqui uma pessoa, em nome de Jesus, que possa falar desse assunto que estamos falando, né? Para a gente finalizar aqui, em nome de Jesus, né? Se sentido para você, aqui embaixo tem uma carinha, aperte ela. Se faz sentido, faz um ok com mãozinha ou um coraçãozinho, mas faz sentido para você, fez sentido tudo isso que você. Obrigada, Lúcia, obrigada, Jennifer, meninas, todas vocês que estão aqui me respondendo aí. Está fazendo sentido para vocês? Obrigada, Rose, obrigada, meninas. Se vocês estão vivendo, ouvindo Cristiane, Oliane, sabe por quê, irmã? Vocês uma coisa. Se está fazendo sentido para a minha vida, Fernanda, muito obrigada. Se está fazendo sentido, sinal que nós estamos indo no caminho da cura. Eu quero, Clara, muito obrigada. Está tudo bem, você está indo para um lugar da cura. Você não está estagnada, você não está paralisada. Porque esse material que foi aqui, construído primeiramente por depois, através da escola, através do estudo que eu tenho, das minhas anotações aqui, material que Deus preparou. E ele fez sentido para a minha vida. Eu estou passando por isso, porque eu fui curada. Tem situações que eu vivo hoje que eu consigo controlar as minhas emoções. Antes não. Antes eu não conseguia.
Eu ficava sufocada, irritada, eu quis partir para cima, isso não pode. Nós somos. Não podemos falar o que pensamos, temos que pensar antes de falar. Muito sincera, irmãs, eu tenho um assunto muito sério para falar, não é sinceridade, é falta de educação. Temos que reter coisas muitas das vezes. Não podemos falar tudo que pensamos. Cuidado, porque se o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, aí numa situação a qual você está ou se envolver por você controlar aquilo que você pensa. Eu cheguei a ser muito vitimista. Sim, eu confesso. Sabe por que eu confesso? Por quê? Porque eu colocava culpa, mas eu tenho que eu também tenho que dar limites às pessoas. E eu não posso me envolver, te perguntarem nada, não fale. Se não te convidarem, não vá. Sabe? Tudo isso te dá uma paz fora de sério. Não entra em coisas que você não tem que se meter, porque você pode passar por constrangimento. Tudo isso faz parte. Tinha coisas que eu queria resolver. Olha aí, eu querendo. Tem coisas que é para Deus, não é para o homem. Então deixa Deus fazer, deixa Deus transformar. Pare de achar que é uma super mulher e que aqui é pau para toda obra e que você é tudo mentira. Você pode se envolver com uma situação. Ah, mas eu fui lá. Ah, mas aconteceu isso. Mas por que então foi? Que se não te chamaram, não tem que se envolver. E tem coisas, olha, quando começam assim, o que você acha? Eu não acho nada. Porque nesses achismos você está tendo problemas seríssimos. Será que o seu achar é o mesmo achar de Deus? Porque Deus não acha, ele faz. Deus não tem meio termo, ele é. Então, assim, temos que ter cuidado. Situações que nós mesmos buscamos. Deixa quieto o negócio. Para que se envolver? Para que falar? Não, Deus não quer. Você perguntou para Deus para fazer? Tudo isso a gente que somos protagonista da nossa história, vamos nos envolver se a gente quiser. Olha aí o exemplo de Eva. Ela foi protagonista da história dela, por quê? A serpente, olha Adão, avisou, Deus avisa antes do que vai acontecer. Deus sempre avisa antes o que vai acontecer, sempre fala. E às vezes você não entende quando Deus começa. Cuidado, fica atenta. Olha as situações, Deus está mostrando. Mas aí, puxa vida, eu não vigiei. Aí já falei. E agora? Agora você vai registrar os seus atos. Agora você
ter que responder porque falou. Porque o que sai da sua boca é o que faz mal para você mesma, para você, não para os outros, para você. Então, assim, vamos ter essa capacidade agora. Eu estou aqui falando, agora pode-se dizer assim. E eu vou encerrar, mas eu preciso aqui falar com vocês. Tá tudo se encaixando no que você está vivendo? Olha só, vocês não precisam de falar, tá? Ah, pastora, se de repente eu falar alguma coisa, pode me conter? Não, não precisa falar. Você só vai mentalizar o que tudo lado aqui. Por isso é bom você vem desde o começo, você ir anotando aquilo que para você, o que está mexendo com você, o que está fazendo sentido, está fazendo sentido você, então você anota. Da outra eu falei, gente, coloca na geladeira, coloca no armário da cozinha, coloca no seu guarda-roupa, para você estar sentindo o que a palavra de Deus faz sentido na vida, porque toda a palavra de Deus, ela faz sentido para a minha vida. Oh, meu Deus do céu, teve dias que eu estava colocando um montão de coisa pregada. Mas para quê? Porque para eu lembrar, para que eu não venha fazer a mesma coisa, porque eu não quero viver na mesmice, eu não quero ficar estagnada, pelo contrário, eu quero avançar, mas para eu avançar, eu tenho que sair desse mal. Primeiramente, acusando os outros da situação que você está vivendo. Caramba, a pessoa está vivendo lá bem normal e você parou. Por causa de pessoas que verdadeiramente te afetou em algum sentido. Mas não deixa que isso venha te... Pelo contrário, Deus... Ó, eu ficando aí com problema de internet. Deus, ele está falando para nós que ele quer algo novo para a vida. Então, assim, vamos mudar? Hoje, lançar fora todo o vítima e agora ter responsabilidade e de ter também ali o discernimento do que eu posso falar, do que eu não posso falar, da onde eu posso ir, da onde eu não ir. Tudo isso, irmãs, a gente aprende na Bíblia. Então, assim, vamos em Jesus. Se tiver alguém aqui que queira falar algo do Senhor dentro do tema, claro, evidente que eu vou dar, é só abrir seu microfone. Não tem problema nenhum. Agora, se não tiver, a Pamela vai abrir, Pamela, você abriu, pode falar, vou fechar o microfone aqui, tá? Bom, de repente a Pamela esbarrou no telefone dela, aconteceu. Pamela, você está nos escutando, seu microfone está aberto. Oliane, vai falar algo da parte do Senhor? Minha flor pode... Sim. A paz de Deus. Eu estava aqui, né, meditando, e as irmãs estão conseguindo me ouvir? Sim, minha flor, pode falar, tá? Amém. Eu aproveitar que minha filha não está aqui. E rápido, eu vou resumir só. Que no começo a senhora estava falando sobre, né,
o filho, da gravidez e tudo, e então é uma experiência, assim, rápida, que eu quero passar aqui, né, e pode estar servindo, que eu senti de estar falando. E sobre a rejeição, sobre esse caso, então, eu tenho esse histórico da minha casa, que, então, não vou ficar preocupada que minha filha não está ouvindo. A Lília, ela da minha parte, mas ela teve essa rejeição de pessoas da família, e para mim, que estava, foi assim, eu tentei esconder ela por vez, e eu não tive mais como esconder, tive que, né, contar para minha família, então teve pessoas, porque, assim, é uma dificuldade de quando eu, a Eliana estava com 1 ano e pouco, momentos difíceis, de crises, né, então, financeira, então o pai delas estava desempregado, né, no momento eu ainda não tinha a Lília, só que logo assim eu descobri, então ali quando eu descobri, eu ia guardar só para mim, porque eu sabia que poderia ser algo que poderia, quando chegou um certo ponto, não teve como esconder. Então foi quando a minha família descobriu, umas 2 pessoas, chegou e me disse, algo que me entristeceu muito, e eu comecei a carregar uma tristeza muito grande, e prejudicou minha filha, que o próprio para mim, que quando eu cheguei no médico para começar o pré-natal, falou para mim e disse assim: "Filha, por que você está desse jeito?" E eu só chorei, eu não tinha o que falar. "Não fique assim, você vai trazer problema para sua filha." E o momento que eu estava vivendo, não tinha como sorrir, porque estava havendo uma rejeição da criança que sinto. Então, algumas pessoas diziam para mim: "Você não tem condição de criar, porque você já não está em condição de criar outra filha que você tem." Então foi muito difícil para mim, mas eu amava e eu amo muito, então eu, todo momento eu tentava proteger, mas eu não consegui viver com aquilo e dizer assim: "Eu não vou sentir por isso", porque foi um sentimento, é uma criança que não pediu para vir no mundo, mas se ela estava ali, seria um projeto, porque eu não pedi, mas eu desejava fazer aquilo ali, mas só que o Senhor, então eu queria muito, eu descobri, e o Senhor me deu, eu amei, porém, independente do que eu ia passar, mas se os problemas que surgiram, vinha para lidar com a situação, eu não tive totalmente, né, porque hoje, né, tem, né, a nossa irmã Ângela, a nossa irmã Cristiana, a Lúcia, que são as tias, né, então que viveu uma história também, mas ali eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu não tinha aquele momento muito difícil, e só Deus sabe, mas, né, experiência, que aquilo ali me fez muito mal, fez muito mal para mim. Hoje ela depende de, né, de tomar remédio, hoje, né, eu posso dizer assim, é um presente de Deus, porque o Senhor me deu, eu cuidei com todo amor no ventre, está aqui comigo, nunca questionei com Deus, né, da ela eu amo demais, eu tento fazer tudo possível, e sempre conversei com os irmãos dela, independente, eles tinham que amar, porque eles diziam que eu amava mais ela do que eles, eu falava: "Não, eu não amo mais, eu amo todos iguais." Aí chamei os 2, sentei e conversei, eles eram bem: "Vamos amar a irmã de vocês", aí pude para eles,
Então, eles junto abraçou e até hoje. Feliz, mas eu tinha, porque o Senhor tocou no meu coração quando a nossa pastora estava falando, e o Senhor falou: "Você é prova de". Então, é até, né, gratificante os ensinos que eu gosto de estar prestando atenção, porque o Senhor fala conosco. Então é maravilhoso e serve, né, a nossa pastora Cláudia está trazendo, algum dia ela pode usar esse testemunho para estar compartilhando com outras mulheres, eu libero, entendeu? Pode usar o meu nome, entendeu? Por quê? O Senhor mandou eu compartilhando. Independente de criticar qualquer pessoa, ou pai, alguém, não. Eu só quero dar a parte que, né, me fez mal, para que a nossa pastora esteja, né, dentro dos. Algum dia ela queira mencionar, pode ficar liberado para estar, né, usando esse testemunho. Por quê? Vamos, né, estar observando, vamos estar falando com pessoas que precisam estar ouvindo. Se o Senhor tocou na pastora para estar trazendo esse estudo, está comentando esses relacionamentos, é porque alguém precisa ouvir. Então, eu deixo aqui, eu resumi, não tem necessidade de eu falar mais tempo, amém? Então, é um resumo de tudo, e peço aos irmãos que estão orando por ela, porque Deus tem feito coisas lindas na vida da Lívia, e eu creio que muito mais Deus há de fazer, e às vezes ela, né, está aqui dentro do projeto, às vezes ela não consegue gravar direito as letras, mas ela quer louvar, ela quer orar, então eu estou sempre explicando ela, né, e falo com ela. Aí hoje ela está até porque ela está bem resfriada e a voz dela não está boa e ela está tentando falar há muito tempo. Aí ela falou comigo: "Mãe, eu não estou bem". Mas eu falei: "Amém, minha filha, ouve na hora que se você quiser ouvir, mas eu vou estar pedindo a você". Então todos eu convoco, assim, me ajudem em oração pela Lília, porque ela está passando de resfriado, mas o Senhor está com ela, fez cirurgia na garganta, então esse tempo, assim, aqui está bem frio hoje, né, bastante, então prejudicou bastante a garganta dela. Mas é uma benção. Eu só tenho a agradecer a Deus da Lília, os meus filhos são uma benção, mas Deus, a Lília, para mim ela não tem nada, porque eu amo ela como eu amo Eliana e Eloí. Amém? Obrigada pela oportunidade. Que linda, né? É muito gratificante, né, você trabalhar em cima, né, de situações, né, de pessoas que querem verdadeiramente mudar a sua vida, né? Situações que a gente vai viver, não tem como se evitar, né? Então o vítima ele começa a entrar quando você começa a culpar de tudo que vem passando. Ué, eu entendi que o que eu estava passando ali era para eu amadurecer, para eu ter espiritualmente com Deus, para eu ter experiência, para que eu tenha testemunho para contar. Ó, eu vivi, né? Eu vivi uma traição, eu vivi uma. Mas eu me levantei. Com quem? Com o primeiro da minha história. Levantei com Deus. Ele me levantou, ele mudou a minha vida. Mas se eu ia ferrada ali, culpando pessoas, eu não vou viver, eu não vou sair do que eu estou vivendo. Não vou, eu queria mudar, eu queria ser uma pessoa, eu queria mudar a estratégia, eu queria ter um outro posicionamento e tomar as rédeas da vida e entender o propósito de Deus. Aí
passasse por situações difíceis, mas era um propósito de Deus. Eu isso e comecei a se da minha história e comecei a querer, não, eu não vou por falando para eu ir para o outro lado. Não, eu não vou fazer isso porque pode trazer consequências e às vezes consequências graves e irreparáveis. Então eu tenho que pensar no que eu vou fazer, no que eu vou falar. Porque tem situações que não tem mais jeito. Então nós temos que entender que de fato o que a gente viveu lá atrás está vindo de experiência, madureza, testemunho, intimidade com Deus. É esse o sentido da nossa vida, da nossa história. Não é porque fulano, mas foi ciclano, mas eu não quero mais essa dor. Mas eu não quero mais viver esse trauma. Decidi não querer. Então eu vou dar a volta por cima, eu vou me levar assim, eu vou voltar a me relacionar de novo. Se não. Por quê? Só porque eu vivi lá atrás alguma coisa? Não, eu quero viver algo novo. Eu vou orar, eu vou me estabilizar, eu vou ser uma pessoa. Gente, eu quero ser uma pessoa mais maleável. De repente, o que aconteceu também foi culpa minha. E isso tudo eu pensei. E por isso eu estou aqui hoje. Eu quero viver de novo? Claro. Eu quero trazer para mim aquelas pessoas que tentaram me matar até emocionalmente? Não. O perdão, claro, evidente que o perdão foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. O perdão foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque eu decidi perdoar. E quando você perdoa, você não lembra mais daquela ferida. E aquilo que, se você voltar do assunto, não vai te ferir mais. Você decidiu perdoar, você decidiu pedir perdão, você decidiu, não, eu quero. Para que eu quero? Para um bem para a mesma. E é isso. Amém? Muito bom você ter falado dessa forma, de claro, se algum dia eu for dar esse exemplo, né, esse seu, claro, evidente que eu vou estudar mais, sentar para a gente conversar mais. Por quê? Porque decidiu ser curada. Você decidiu que você não quer mais o que você estava vivendo lá fora. O que você viveu, a dor em que você estava. É assim que as coisas funcionam. Amém? Em nome de Jesus, irmãs. Vou aqui, louvado seja Deus, vou estar orando para esse momento terapêutico, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui, porque Deus ele é fiel e verdadeiro. Tá? Eu quero vou estudar mais para a semana-feira nesse tema, porque é necessário você estudar mais um pouco, porque todo mundo que é entregue, a gente tem que estar estudando, revendo, observando se esse tema será um tema bom, propício. Isso tudo eu tenho que fazer. Amém?
Deus e eterno Pai, Pai da infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esse momento maravilhoso que nós estivemos aqui. Pai, daqui a pouco, Senhor, entraremos novamente. Precisamos, ó Deus, entender que tudo, Senhor, depende da nossa renúncia, da nossa atitude, primeiramente do nosso querer, decisões a tomar, caminho a tomar. A obediência é primordial. Oh, meu Deus, muito obrigada. E tu falou tremendamente conosco dentro desse momento terapêutico. Queria eu que tivesse mais pessoas aqui, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque tem mulheres aqui, Senhor, que ainda, Senhor, são presas, ó Pai, nas suas histórias passadas, ó Deus querido, que não consegue se libertar. Situações, ó Deus, que mudou o percurso da história dela e que ela precisa voltar ao caminho original. Que ela possa ser autorresponsável e que possa ser protagonista da sua própria história. Toma essas mulheres em tuas mãos, ó Pai, a cada que está, Senhor. A Oliane, a Clara, a Margarida, a Fernanda, a Miriam, a Cristiane, Senhor, a Ângela, a Thaís, a Lúcia, a Priscila, a Rosália, a Tainara, a Alice, a Pamela, a Camila, Senhor. Toma a Camila nas tuas mãos, ó Pai. A Janice, Senhor. A Jennifer, Pai, que tudo que elas vivenciaram no passado. Jesus, quantas emocionais essas mulheres ainda estão vivendo, Pai. Toma uma em tuas mãos, ó Deus. Eu tenho a certeza, Senhor, que elas vão ser curadas, porque elas decidiram ser curadas por Ti, a Rosália, Pai. Senhor, possam viver algo novo, a totalidade da promessa, que elas possam fazer a história dela ir adiante, Senhor, sem ficar paralisadas, ó Deus. Que elas possam ter experiência, Pai, e saber o valor que elas têm para contigo. Em nome de Jesus. A Miriam, Senhor, toma a Miriam em tuas mãos, ó Pai. Ó Jesus, tem tantas mulheres também que não estão aqui, que precisavam de estar. Meu Deus, a Karine, a Caroline, Senhor, a Camila. Oh, Espírito Santo de Deus. Tantas coisas elas passavam, Senhor, pequenas. Meu Deus do céu. A própria mãe, Senhor, confessou o que fez. Senhor, que a Camila, Senhor, fique, Pai, curada das que trouxe traumas, ó Pai. Toma ela em tuas mãos, ó Deus, assim eu te agradeço, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. A Margarida, que entrou aqui também, Jesus. Oh, Deus Santo, toma tua filha.
Jesus, traumas, ó Pai, fez, ó Deus Santo. Jesus, liberta a tua filha, Senhor, a cada dia mais. Oh, Santo de Deus. Senhor, na alma, Pai. Feridas emocionais que mulheres carregam, Senhor, até hoje, Pai. E eu venho aqui te pedir, Senhor, cura. Mas que elas possam dar uma atitude hoje de a sua história. Em nome de Jesus, irmãs, errar aqui. Daqui a pouco nós estamos em outro clamor. Libera, irmãs, perdão. Saia do vitimismo. Entra na alta responsabilidade. Estaremos aqui na busca com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser liberadas, irmãs, para que a gente venha alçar de Deus algo novo. Está encerrado esse momento terapêutico. Um beijo